O vídeo de hoje vai para que a gente continue refletindo na temática que eu postei na segunda-feira. Qual é o sentido da vida? Muitas pessoas têm perdido o sentido, mutilado o sentido da vida. Às vezes a gente só se preocupa com a mutilação do corpo físico, mas vocês já pararam para pensar o quanto que a gente se mutila no nosso corpo psicológico? Me lembro de uma adolescente que recebi, que ela estava se automutilando e ela me perguntou: mas você acha muito estranho fazer isso? Você nunca fez isso? Naquele momento eu me dei conta que eu também automutilava os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas sensações. Eu tinha muito medo na época e confesso que em algumas situações ainda tenho da minha vulnerabilidade e fiquei buscando qual era a diferença entre eu e ela. Ela trazia automutilação no corpo físico e eu fui me dando conta que me mutilava no meu corpo psicológico. Você já refletiu sobre isso? Vamos juntas fazer uma profunda reflexão do que a gente está fazendo com a gente mesma e que, consequentemente, pode nos levar a perder o sentido da existência? No meu consultório, eu recebo pessoas que se automutilam tanto psicologicamente que confessam para mim que já não sabem quem são. Alguns casais, principalmente, dizem: eu já nem sei o que eu gosto de comer, eu já não sei o que eu gosto de ouvir, eu já não sei do que eu gosto, doutora. Eu fui me acostumando a entrar no gosto do outro que eu fui me automutilando psicologicamente. E muitas vezes, infelizmente, essas pessoas, para fazerem o resgate do seu si mesmo, optam por uma separação, ocasionando aí uma série de consequências, principalmente familiares, quando envolvem crianças. Então, a minha reflexão é: como é que eu posso me resgatar permanecendo na relação com o outro? Porque eu fico pensando também se a verdadeira liberdade e o encontro comigo mesmo não acontece na presença do outro. Sartre, ele diz que o outro é um risco, mas é a única possibilidade. Eu preciso do outro, por exemplo, para saber se eu sou alta ou se eu sou baixa, se eu sou mais gordinha ou mais magrinha. O outro dá notícias de mim. Então, nesse sentido, é na relação que eu me descubro e que, de alguma maneira, eu me resgato. A mesma porta que me aprisiona, provavelmente é a mesma porta que me liberta. Muitas pessoas também no consultório dizem: doutora, como é que eu saio dessa relação? E aí eu vou dar uma dica importante para você. Se você ainda permanece, é porque estando lá ainda existe um sentido para que você o descubra. Ninguém fica numa situação absolutamente desconfortável se ainda não tiver alguma coisa para aprender com aquela pessoa, naquele lugar e naquele tempo. E quando elas me perguntam como é que eu saio, eu fico muito interessada em verificar e compreender como é que a pessoa entra e o que ela está fazendo lá. Então, compreender o sentido da vida é também compreender o sentido do nosso cotidiano, das relações que a gente estabelece com a gente mesmo e com aquelas pessoas que estão diante de nós. E como dica, tanto para profissionais quanto para casais, quero aqui lançar um desafio. Sentem juntinhos e resgatem a memória da relação. Antes de sair precipitadamente, tentem compreender o que de alguma forma fez vocês permanecerem juntos e ainda está fazendo vocês permanecerem juntos até hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, porque tenho certeza que tem aí algumas reflexões profundas que às vezes a gente teme em fazê-las, mas que é fundamental
para que a gente resgate a nossa saúde mental. E se você quiser conversar na intimidade comigo, mande um e-mail para o batepapovirginia@gmail.com, que eu vou estar lá querendo realmente compreender o sentido e as formas que provavelmente você anda se mutilando e mutilando o outro. Beijos grandes.